Muito bem, vamos começar o programa de hoje, Dia do Homem, falando de um assunto que eles adoram. Muitas mulheres gostam também, mas os homens são apaixonados. Futebol. Por isso, como a titia não entende nada desse assunto, é um assunto que eu entendo zero dele, entendeu? Então, eu fui pedir ajuda para o meu coleguinha. Chamamos, então, meu coleguinha Felipe Repolez, que já é um velho conhecido aí de todos vocês, que está aí no Ataque à Noite, então, aqui na Rede Mais. É jornalista, é comentarista esportivo e vai salvar a vida da titia. Né, assim espero. Por favor, pelo amor de Deus. Porque o que eu entendo de futebol? Vamos ver. Eu sei que tem uma bola, tem 11 jogadores de um lado, 11 de outro. Tem hora que só tem 10 de um lado, 9 do outro, né? Porque eles arrumam uma brigaiada lá entre eles. Acontece. Mas, por exemplo, o que é centroavante? O que é escanteio? Por que faz um gol, a gente comemora e aí fala assim, tá impedido? Eu fico sem entender. Eu torço, mas eu fico sem entender. Não, mas começou bem, já sabe o básico, né? Uma bola, 22 jogadores, 11 de cada lado. Já começou bem. Já entendo alguma coisa, entende alguma né? coisa. Dá para acompanhar uma partida de futebol, né? Já Então, dá eu para saber o que acontece. acompanho. Deixa eu te contar, sou frequentadora do Mineirão. Coisa boa. Também frequentei muito Mineirão. É um estádio maravilhoso. Grandes Não é? partidas de futebol, está bem. E né? é emocionante, né, ir Muito. pra lá. Principalmente quando tem jogo do Cruzeiro e Atlético. É um negócio emocionante, as torcidas conversam. Estou falando assim, no caso do Mineirão, né? Mas quando tem um jogo que é um clássico, né? É sempre muito emocionante ver as torcidas Sim. se enfrentando de uma forma saudável, Sim, né? é um duelo saudável das torcidas. Independente se é no Mineirão, se é no Melão ou no Amadorzão, aqui em Varginha, por exemplo. Né, também tem clássicos no futebol amador, né, sempre emocionante, a torcida vibrando. O futebol ele é muito rico em memórias afetivas, né, quem gosta de futebol acaba marcando algumas datas importantes da própria vida, relacionando com alguns jogos, relacionando com algumas partidas, alguns episódios que vivenciou em estádios. Né. Eu tenho um questionamento. Como é que pode um homem entender que na Copa de 70 teve Copa? 70 teve Copa. Então tá. Então, na Copa de 70, no jogo Brasil e Alemanha, no segundo tempo, aos 30 minutos, fulano fez um gol. Como é que o cara lembra disso e não lembra o aniversário da esposa dele? Acontece também. Como eu disse, futebol, para quem gosta de futebol, Não precisa mexe saber muito com a esses memória. detalhes? Interessante. A gente acaba... É um tema que quem gosta vai acabar pesquisando. Por exemplo, a Copa de 70 foi uma Copa muito emblemática para o Brasil, né? É tida como a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Eu não vivi, não assisti a Copa, mas muita coisa que você me perguntar sobre a Copa de 70 eu vou saber responder, de fato. Porque quem gosta de futebol acaba estudando muito, acaba pesquisando muitas coisas, assistindo lances. Hoje na internet a gente tem acesso a diversos lances antigos de futebol. Então acaba que, sem dúvida alguma, quem gosta, a pessoa que gosta de futebol vai consumir essas imagens, essas informações e cada vez mais. É de fato um vício. A gente vai pesquisando, lendo e conhecendo cada vez mais. Mas, Felipe, eu, assim, não é por experiência de vida, mas por observar, né, assim, de uma forma muito leiga o futebol. Eu estou exagerando também, viu, gente? Isso que eu estou falando que não entendo nada de futebol e tal, porque não tem como não entender de futebol. Sim. Morando no Brasil, a gente, né, assim, a gente convive muito com o Sim. futebol de todas as formas. Até como mãe, eu tenho que entender de futebol, Sim. porque eu tenho que fazer de 4 anos o tal do álbum de figurinha que eu tenho que fazer, que é aquele negócio, pelo amor de Deus, uma gincana. Que é muito legal. Eu também gosto muito. O Até último hoje eu completei. faço. Você também faz, né? Até hoje. O último eu consegui completar, mas é uma gincana. Mas o que eu percebo é que o futebol, o jogador de futebol de hoje não é a mesma coisa do jogador de futebol antigamente. Um Zico, que é considerado né, O maior ídolo do Flamengo, não né? é? Um dos maiores super jogadores da jogador. história. Ele sobreviveria ao futebol como é hoje? Outra coisa, o Neymar sobreviveria a uma Copa de 1970 com aqueles craques que a gente tinha?
É uma discussão que muita gente tem hoje em dia, inclusive comparando épocas, né, diferentes do futebol. É muito difícil fazer esse tipo de comparação porque o futebol evoluiu muito, mudou muito ao longo dos anos, né? O futebol que veio para o Brasil e começou de forma amadora, né, no final do século XIX, início do século XX, e passou por tantas mudanças, tantas alterações, então é muito difícil comparar épocas, né? Jogadores fora de série, como o Zico, o Neymar é um jogador fora de série também. Eu acredito que jogariam em qualquer época, né? O talento acaba sobressaindo. Mas é tratado de forma diferente, sim, né? sem dúvida alguma. O futebol hoje é muito diferente. O futebol hoje é um negócio de fato. Só para você ter ideia, um levantamento de uma empresa de consultoria americana divulgou que em 2018, só na Europa, o futebol teve uma receita de mais de 100 bilhões de reais. É maior do que o PIB de muito país, né? Então o futebol é hoje um negócio que movimenta muito dinheiro, que mexe com muita coisa além do esporte, né? Um atleta hoje, um jogador, ele representa, é um produto. Ele representa várias marcas, né? Ele tem uma imagem ali que ele precisa zelar. Então envolve muita coisa. No futebol hoje gira muito dinheiro, é de fato um negócio, um dos mais rentáveis no mundo inteiro. Então é muito diferente do futebol praticado na década de 60, na década de 70, que a gente brinca que é a era de ouro do futebol, que tinha os craques históricos, né? Times históricos como o Santos de Pelé, o Cruzeiro, campeão da Taça Brasil, né? A Academia do Palmeiras, tantas outras equipes, né? Lendárias, a própria Seleção Brasileira de 1970, que então tem essa imagem mais romantizada do futebol dessa época, né? Hoje é completamente diferente, então de fato mudou muito. Parece que são duas coisas diferentes, por isso que não dá para comparar, né? Porque são situações muito diferentes. Bom, mas você estava falando a respeito da evolução do futebol. Como é que o futebol chegou no Brasil? Então, o futebol ele chega no Brasil, a fama de ter trazido o futebol ao Brasil é do Charles Miller, né? Um brasileiro, filho de um pai escocês e de mãe, filha de ingleses, que foi estudar na Inglaterra e trouxe, depois, né, de alguns anos de estudo na Inglaterra, 2 bolas, um livro de regras, kits, né, de uniformes, e difundiu o esporte aqui no país. A rigor, né, os registros históricos, os primeiros registros históricos de futebol datam do início do século XX, final do século XIX, de navios ingleses que chegavam no Brasil para trabalhar em construção de ferrovias, com esses operários que difundiram, né, o esporte, principalmente na região sul do Brasil e na Argentina. Então a gente tem registros de partidas de futebol sendo jogadas desde essa época. O Charles Miller acabou tendo essa fama, né, de pai do futebol brasileiro. Foi um dos fundadores, inclusive, da primeira liga de futebol, né, a Liga Paulista, em 1901. Mas o time mais antigo do Brasil, ainda em atividade, inclusive do Rio Grande do Sul, é o Rio Grande, da 2ª Divisão Gaúcha. Então, assim, é bastante antigo, né? A gente tem registros de esportes parecidos com o futebol até 3 mil anos antes de Cristo. Puxa vida! Então, é algo que é bastante antigo, mas as regras do futebol, como a gente conhece, começaram a ser formuladas na Inglaterra, né, a partir da metade do século XIX, e numa junção de equipes que disputavam em escolas inglesas, né, um esporte parecido com o futebol e com o rugby, seria mais ou menos uma mistura entre os dois esportes. E aí formulou-se as regras, né, do futebol moderno, e aí as regras foram difundidas no mundo todo, né, tanto na Europa quanto na América do Sul. Mas essas regras também têm mudado ao longo dos tempos, né? A gente vivencia agora um momento muito especial no futebol, que é o VAR, né, que é o árbitro de vídeo, que é uma novidade. A tecnologia entrando aí, né? Sem dúvida, uma tecnologia sendo utilizada no futebol e que é uma revolução, né? Mas isso também faz o jogo demorar um pouco mais, né? É controverso, o VAR tem sido controverso, tem gente que não gosta, tem gente que já era contra antes do início, né, da utilização do VAR, já era contra. E o futebol, ele tem uma característica que é muito difícil mudar as regras do futebol, novidades nas regras do futebol são raras, né?
E o VAR veio, né, para incluir essa tecnologia, né, Agora no tem um esporte. juiz também que fica numa cabine, É isso? esse, é o VAR. Ah, esse que é o VAR. Esse tá. é o árbitro de vídeo, né? Ele Não, mas lança esse não é um vídeo que vai e volta, você pode voltar para ver, não é isso? É porque o árbitro de campo Mas não ele tem conta... esse ponto eletrônico que eu uso aqui, né, para ouvir a direção. O árbitro também não tinha um negócio desse? Não tinha. Não era então você vê que eu permitido. entendo tudo, né? Não era permitido nenhum tipo de interferência externa, né, nas decisões do árbitro, em qualquer decisão dentro de campo. E então o árbitro de vídeo ele veio com essa novidade para lances capitais, né, a marcação de um pênalti, a validação ou não de um gol. Então o árbitro de vídeo ele auxilia o árbitro de campo, né, nesses lances capitais. Então o árbitro agora a gente vê aquele gesto famoso que o juiz põe aqui a mão no ouvido, né? Ele está escutando o árbitro de vídeo, ou às vezes consulta, faz o gesto que vai consultar a cabine, né? E aí marca um pênalti, valida um gol, invalida um gol, dependendo do lance. E aí gera essa controvérsia, né? Essa coisa que muita gente não gosta, da paralisação do jogo. É uma coisa que a gente está acostumando ainda, está muito no início. Tudo né? que é Precisa ser novidade trabalhado. gera uma certa rejeição, Sem mas dúvida. depois acostuma, né? Sem dúvida alguma. E eu acho que é importante, como a gente disse, o futebol movimenta muito dinheiro. Hoje em dia é um negócio muito sério, né? E às vezes um lance errado. A gente já teve Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 66, por exemplo, até hoje o lance capital da final, que deu o título para a Inglaterra, é questionado. Ninguém, né, todo mundo discute esse lance até hoje. Né? E um lance desse, por exemplo, pode fazer com que uma equipe ou uma seleção perca um título importante, deixe de ganhar milhões e milhões aí de euros, de dólares, enfim. Uma decisão errada em campo pode gerar um prejuízo enorme. Né? Então é algo muito sério. Eu acho que é válido essa nova tecnologia. Aí torna o negócio ainda mais um negócio, né? Porque ele fica Sim. minucioso, né? Sim. Para de ser uma brincadeira, né? Para de ser uma brincadeira. E futebol tem os torcedores mais românticos dizem, inclusive, que o VAR é ruim por isso. Porque tira um pouco do encanto, da polêmica, que é o que gera muitas vezes a repercussão de uma partida. Né? Às vezes um clássico, como você disse, Cruzeiro e Atlético, a gente costuma dizer que o clássico começa uma semana antes e termina uma semana depois. É verdade. Né? Então, o clássico tem as discussões pré-jogo, uma semana antes, a expectativa pelo confronto. E durante uma semana depois do jogo ainda as discussões sobre os lances polêmicos. Aí, o VAR pode colocar em xeque o seu trabalho de comentarista. Eu acredito que não. Porque você, como é que você. Já tá constatado que aquilo. Como é que você vai comentar? Você vai falar o quê? Tá certo ou tá errado? Não, tá certo, acabou. Não, então, mas o VAR tem mostrado que essa é uma opinião, muitas vezes, não tem se confirmado essa situação. Né? O VAR tem deixado algumas dúvidas, a polêmica continua e muitas decisões do árbitro de vídeo têm sido questionadas por jornalistas, por torcedores. Olha, eu vi uma piada na internet que eu adorei. Quer dizer que agora as mulheres têm que andar com o VAR quando estiver andando com o namorado. Tá andando com o namorado, olha, você olhou para aquela mulher. Aí vai, não, bem, não olhei, não. Olhou, quer ver? Vamos ver no VAR. Se você olhou ou não olhou, não é? Isso é sensacional, isso. Pode ser. E as mulheres cada vez mais também se envolvendo com o futebol. Então... Pois é, isso eu quero saber também, que você me fale um pouco sobre isso. Porque o futebol feminino agora tem começado a... Quer dizer, o futebol feminino já existe há muito tempo, né? Sim, não tanto quanto o masculino. Não tanto quanto o masculino. Existe... E o futebol é importante a gente ter essa consciência também, que o futebol, claro, ele acompanha, assim como toda manifestação, todo evento, toda manifestação social, né, que seja contínua, que perpetue aí por alguns anos, por algumas eras aí, vai evoluindo junto com a sociedade. Né? Então é interessante utilizar até o futebol para perceber essas mudanças que a gente vivencia, que a gente observa aí na sociedade. O futebol feminino, aqui no Brasil, por muitos anos, era proibido por lei. Mulher jogar futebol. Sério isso? Sim. Não explicitamente, a lei, no texto da lei não tinha, mulher não pode jogar futebol.
mas existia, né, a legislação que dizia que mulheres não poderiam disputar ou praticar esportes que seriam contraditórios à natureza delas. Sim. E utilizavam esse texto para falar que futebol não era coisa de mulher, que mulher não poderia praticar futebol. E olha o que aconteceu agora, né? Sim, Nós e aí a temos gente uma está mulher vendo esse mega crescimento. poderosa. Hiper, mega poderosa, maior artilheira das Copas Copa do Mundo, entre homens e mulheres, né? A Marta é a maior artilheira. E a gente tem registros históricos de partidas de futebol na década de 20, na década de 30, mas sempre tratadas como até de forma desrespeitosa, mais de forma cômica do que tudo, né? E é lamentável, porque é um esporte que hoje a gente vê as mulheres desempenhando de forma magnífica, né? Essa última Copa do Mundo feminina veio para desmistificar muita coisa, né? Realmente os números foram impressionantes, o futebol feminino cresceu muito e no Brasil finalmente parece que vem tendo um destaque, vem tendo uma atenção, recebendo uma atenção um pouco maior. Né, os clubes de futebol agora no Brasil são obrigados a manter uma equipe de futebol feminino caso queiram disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores, que querendo ou não, por mais que eles façam isso porque são obrigados, né, mas que seja por isso então, que seja por obrigação, mas que mantenham sim um time de futebol feminino para desenvolver o esporte, para que deem, né, às mulheres a mesma atenção dedicada aos homens. Ainda está muito distante disso, mas é um primeiro passo que é importante. Né, a gente, quando acompanha na década de 80, né, as primeiras equipes de futebol feminino um pouco mais estruturadas, né, no Rio de Janeiro a gente teve uma equipe emblemática nesse sentido, que foi o Radar, que juntou as primeiras jogadoras de maior destaque nacional, né, e formou ali uma equipe muito boa, inclusive base da primeira seleção brasileira feminina que foi convocada em 1988 para disputar um torneio internacional na Espanha, do qual as meninas foram campeãs. Desde então a gente vem acompanhando essa evolução, né, e que é muito grande, que é muito importante. Com certeza, as mulheres têm avançado muito, né? Sim. No futebol. O futebol é uma paixão nacional. E eu te digo uma coisa, Felipe, esse assunto de falar de futebol dentro do Mais Estilo, eu tinha uma certa, como é que fala? Resistência de falar sobre isso. Vou te dizer por quê. 20 anos de carreira, 20 anos que eu trabalho com televisão, eu já tive a oportunidade de discutir futebol em outros momentos, dentro dos programas que eu apresentei. E sempre existe, o futebol, ele gera, eu não sei nem a palavra que eu posso usar assim, é cruel. É cruel a maneira como o torcedor recebe aquilo que as pessoas falam, o que o comentarista Sim. fala, como é que o jogador agiu. Então existem muitas críticas. E eu fui sempre bombardeada dentro dos programas, porque eu venho com essa brincadeira de que não entende futebol e não entendo mesmo, o Mais Estilo, né, o programa segue uma outra trilha né, isso aqui é uma brincadeira, por isso a gente chamou o Felipe, porque ele entende de futebol, eu não entendo mesmo. Então eu já sei que dentro do YouTube, dentro das redes sociais, eu vou receber sim, como eu já recebi em outros momentos, um bombardeio, porque quem gosta de futebol leva isso muito a sério. Leva isso muito a sério. Tem uma frase que é muito famosa, né, no meio do futebol, assim, que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. E isso eu acho que resume bem a relação que a gente tem que ter com o futebol. Como a gente disse, é um negócio, envolve muito dinheiro, mas é um esporte, tem que ser levado como tal. Né? Eu sou torcedor, todo mundo praticamente, né, no Brasil torce para algum time, né, envolve essa coisa da paixão. Mas a gente tem que saber conviver com essas diversidades. Tem gente que não sabe nada, Sim. como eu gosto, respeito, curto, mas não é o meu, eu não me proponho, né? Eu nem sou louca de fazer, de querer falar de futebol. É um assunto realmente que eu não domino, né? Por Sim. isso você está aqui. Mas críticas e crueldade sempre aparecem. Isso faz parte do show né, do futebol. Não, sem dúvida. Isso
Tem mudado um pouco, eu acho até. As pessoas têm encarado o futebol com um pouco mais de leveza, como eu acho que deve ser de fato. Eu sei que envolve paixões, envolve muita coisa, como eu disse, mas a gente não pode esquecer que é um esporte, a gente não pode esquecer que a gente não pode se tornar irracional. É lazer, É né? lazer. É lazer. Sem dúvida alguma. Muito bem, queria agradecer a sua presença, Felipe. Eu que agradeço. Muito obrigado por você me salvar, não é? Eu que agradeço. Nesse bate-papo descontraído aqui. Parabéns para você pelo Dia do Homem. Valeu, obrigado. Novidade para mim, eu não conhecia, mas obrigado por me informar sobre esse dia que eu não conhecia. Agora, explore-o todo ano, tá? Pede sua mulher um presente. Pode deixar, vou pedir. Obrigada, querida. Valeu, obrigado. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.